O Mar Báltico voltou ao centro das atenções internacionais depois de uma movimentação aérea russa, que elevou o nível de alerta em diversas capitais europeias. Em uma região marcada por fronteiras próximas, bases militares densamente distribuídas e memórias históricas ainda vivas, a aparição de um bombardeiro estratégico de longo alcance foi suficiente para acionar protocolos imediatos de resposta. O episódio não gerou combate direto, porém demonstrou como o equilíbrio regional permanece frágil e sujeito a rápidas escaladas. Em ambientes como esse, nem sempre é necessário lançar um míssil para produzir crise. Às vezes basta cruzar o céu no momento certo. A aeronave identificada por observadores ocidentais foi o Tu-22M3, plataforma militar desenvolvida para missões estratégicas e ataques de profundidade. Desde a Guerra Fria, esse modelo ocupa posição relevante no pensamento militar russo por reunir velocidade elevada, grande raio de ação e capacidade para transportar armamentos pesados. Não se trata de caça tático convencional, nem de simples patrulheiro aéreo. Sua função histórica sempre esteve ligada à projeção de força, especialmente contra formações navais, centros logísticos e alvos de alto valor operacional. Por isso, quando surge próximo de uma zona sensível, a mensagem é compreendida de imediato por qualquer comando militar experiente. Segundo diferentes relatos públicos, o bombardeiro realizou voos sobre áreas internacionais do Mar Báltico, acompanhado por aeronaves de escolta. A presença de caças avançados ao redor do vetor principal ampliou a complexidade do cenário, pois indicava missão organizada e protegida, não deslocamento isolado. Em poucos minutos, forças aéreas da Aliança Atlântica iniciaram decolagens em cadeia. França, Polônia, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Romênia mobilizaram unidades para monitorar a formação russa, acompanhar sua rota e garantir que nenhuma linha soberana fosse cruzada. O movimento simultâneo revelou tanto capacidade de reação quanto alto grau de sensibilidade estratégica. Esse tipo de resposta segue doutrina consolidada. Em regiões de tensão permanente, qualquer plataforma estratégica detectada próxima das fronteiras exige identificação visual, confirmação de comportamento e vigilância contínua. A ausência de reação poderia ser interpretada como fragilidade. Já a reação excessiva pode alimentar a narrativa de nervosismo. Assim, comandantes trabalham em equilíbrio delicado: responder sem exagerar, vigiar sem provocar, demonstrar firmeza sem escalar além do necessário. O Tu-22M3 causa atenção especial por suas características técnicas. Capaz de operar em alta velocidade e cobrir grandes distâncias, ele pode executar perfis variados de missão, desde voos em altitude elevada até aproximações mais baixas, conforme cenário operacional. Seu desenho original buscava romper linhas defensivas e lançar armamentos antes que o adversário organizasse reação eficaz. Em linguagem simples, é uma ferramenta criada para reduzir o tempo de resposta do oponente. Isso obriga forças defensoras a permanecer em alerta constante. Outro fator decisivo envolve o tipo de armamento associado historicamente ao modelo. O bombardeiro pode empregar mísseis de longo alcance concebidos para atingir navios de grande porte e instalações estratégicas. Alguns desses sistemas foram desenvolvidos para voar em velocidades extremas e desafiar defesas modernas. Em um mar relativamente compacto como o Báltico, onde distâncias entre bases, portos e corredores marítimos são menores do que em outros teatros, esse detalhe muda todo o cálculo operacional. O que em mapas parece espaço amplo, em cenário real, pode equivaler a poucos minutos de janela defensiva. Moscou apresentou a missão como atividade regular em espaço aéreo internacional, sustentando que normas de navegação foram respeitadas. Essa postura faz parte de um padrão estratégico recorrente. A Rússia busca afirmar presença militar sem ultrapassar formalmente limites que justifiquem resposta armada direta. Desse modo, cada voo se transforma em instrumento político de pressão. Não há violação declarada, não há disparo,
não há invasão reconhecida. Ainda assim, o adversário precisa mobilizar recursos, reagir publicamente e conviver com a sensação de exposição. Para os países da Aliança Atlântica, o desafio não se resume à interceptação momentânea. Cada decolagem envolve custos concretos. Há consumo de combustível, manutenção acelerada de aeronaves, desgaste de pilotos, equipes de solo em prontidão e cadeias de comando trabalhando sob pressão. Em crises prolongadas, esse fator econômico ganha relevância crescente. Um rival não precisa vencer batalha direta para impor peso financeiro. Basta criar rotina cara e incessante. O Mar Báltico concentra elementos que ampliam qualquer incidente. A região abriga rotas comerciais essenciais, infraestrutura energética crítica, cabos submarinos de comunicação, portos estratégicos e proximidade entre territórios nacionais diversos. Também está ali Kaliningrado, enclave russo fortemente militarizado entre membros da Aliança Ocidental. A simples existência desse ponto geográfico já altera toda a arquitetura de defesa europeia. Mísseis, radares, sistemas antiaéreos e capacidade naval instalados naquela área transformam o entorno em tabuleiro sensível. Nos últimos anos, a entrada de novos membros nórdicos na estrutura atlântica intensificou ainda mais esse quadro. Para governos europeus, a ampliação fortalece defesa coletiva e aumenta a profundidade estratégica. Para Moscou, representa avanço institucional hostil sobre áreas antes neutras ou menos integradas militarmente. Dessa divergência, nascem interpretações opostas do mesmo fato. O que um lado chama de proteção, o outro descreve como cerco. O que um lado chama de resposta legítima, o outro denuncia como provocação. Também existe componente comunicacional relevante. Em tempos de redes sociais e guerra de narrativas, cada voo militar gera vídeos, mapas, imagens de radar e manchetes instantâneas. Um encontro aéreo que décadas atrás ficaria restrito a relatórios internos, hoje vira espetáculo global em minutos. Isso interessa a todos os atores envolvidos. Para uns, serve para demonstrar prontidão e união. Para outros, serve para provar capacidade de impor preocupação a uma coalizão numerosa. No plano psicológico, a presença de bombardeiro estratégico possui peso singular. Diferentemente de aeronaves menores, ele simboliza poder de longo alcance e possibilidade de escalada severa. Mesmo quando transporta carga convencional ou realiza missão meramente demonstrativa, sua imagem remete a cenários mais graves. Em geopolítica, percepção importa tanto quanto realidade material. O adversário reage não apenas ao que sabe, mas ao que considera possível. As forças de escolta russas acrescentaram outra camada ao episódio. Caças modernos acompanhando a formação reduzem vulnerabilidades e aumentam complexidade de qualquer interceptação. Pilotos ocidentais precisam calcular distância, velocidade relativa, ângulos de aproximação e riscos de mal-entendido. Em espaço congestionado, um gesto brusco pode ser lido como hostilidade. A margem de erro se torna mínima. E quando a margem encolhe, cresce o valor da disciplina profissional. Há ironia estratégica nesse tipo de confronto silencioso. Potências ocidentais realizaram, por décadas, voos de demonstração próximos de áreas russas em nome da dissuasão. Quando Moscou emprega lógica semelhante, denuncia-se provocação. Isso não significa equivalência total entre contextos, mas revela como o vocabulário internacional frequentemente depende do emissor da ação. Termos como estabilidade, defesa e ameaça raramente são neutros. No aspecto operacional, episódios repetidos produzem fadiga gradual. Pilotos mantidos em ciclos constantes de alerta enfrentam pressão mental elevada. Mecânicos lidam com demanda contínua. Orçamentos precisam absorver horas adicionais de voo e reposição de peças. Sistemas de comando trabalham sob tensão permanente. Em longo prazo, a disputa deixa de ser apenas militar e passa a ser industrial, econômica e humana.
quando a formação russa retornou sem incidente adicional, a operação já havia cumprido função estratégica. Demonstrou alcance, testou tempos de reação adversários, gerou custos operacionais e dominou o debate público por horas. Para a Aliança Atlântica, restou mostrar vigilância e capacidade de resposta coordenada. Para Moscou, bastou aparecer, manter a rota e ir embora. Em disputas modernas, esse tipo de gesto pode valer mais que confronto direto. No fim, o maior poder daquele bombardeiro talvez não esteja em suas armas, velocidade ou alcance. Está em sua capacidade de obrigar 6 bandeiras diferentes a olhar para o mesmo ponto do céu ao mesmo tempo. Em estratégia, isso já representa influência concreta. E no Mar Báltico de hoje, influência e tensão caminham lado a lado.